Good evening, everyone. It is April 15th. It's our Thursday Facebook Live, and I'm thankful for all of you guys who are joining us today. So before we get started, we do have some important updates to share with you all. And I do want to quickly say, and I'll say it in Arabic too, that tonight's Facebook Live, normally every third Thursday, we do it in Arabic, but it is Ramadan. So Miss Basma Alawi has the night off. So it will not be in Arabic today, but we are going to do it in Portuguese. So if you have any questions or any Brazilian Portuguese family speaking members who want to hear some immigration and legal updates, please share this video with them. I do not speak Portuguese, but we will have a wonderful team member of ours join and translate for us. So, مسيكم بالخير. أنا نايف مبارك، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم للجميع. هاي الليلة مش رايحين نعمل اللايف بالعربي عشان رمضان. سيدة بسمة مشغولة طبعا، so راح نعملها بالبورتوغيز الليلة. So we're going to go ahead and do this in Portuguese. And what we are going to do is give some updates. But I'm going to bring Jessica on because I would like to do these things in English and Portuguese. If you can please welcome Miss Jessica Opferman from our office. Jessica is going to help translate today. She is my executive assistant, and she's also in charge of a lot of our marketing. So Jessica, how are you? Hi, I'm good, Nayef. Thanks for having me again. It's a pleasure. It's good to have you, and you're going to translate for us in Arabic today, right? Alhamdulillah, hopefully. So that's a great, better than my Portuguese. Okay, so quick updates. We are seeing that the immigration courts are starting to conduct master hearings. So hopefully for everybody who's been waiting for a court date or appointment, that's something that will happen in the near future for you. Então, o advogado está falando que a gente começou a ver que as cortes de imigração, elas estão começando a abrir para os master hearings. Então, se você está esperando para ter um master hearing, a gente espera que em breve já vai estar aberto. Okay, and then also a quick update is that we saw somebody arrested for doing unlawful practice of law, and he was sentenced to, I believe, 20 years. Então, a gente viu no noticiário, né, que teve uma pessoa que estava praticando lei sem poder praticar, e acredito que são 20 anos que ele pegou para a prisão. So you can check this out from USCIS's website. This individual filed hundreds of fraudulent asylum applications. So for sure, hundreds of people's lives are going to be affected. Even if they had valid claims, more likely than not, USCIS is going to reinvestigate all of those due to the connection of fraud. Então, se vocês quiserem checar, tá no site da USCIS, foram inúmeros casos que foram enviados, casos fraudulentos. Mesmo que você tenha feito seu caso com ele, mesmo que o caso seja real, eles vão checar todos esses casos minuciosamente. Então, se você quiser checar essa notícia, tá no site da USCIS. So please be careful with who you trust with your immigration matters, as it is incredibly important, and due to the fact that a lot of times these paralegals or notarios steal your filing fees or disappear, and there's not really much one can do when that happens. Então, fiquem muito atentos com quem vocês contratam para fazer o seu processo de imigração. Muitas vezes, as pessoas contratam notários ou paralegais, e eles, às vezes, você envia o dinheiro para as taxas governamentais e eles ficam com o seu dinheiro ou eles desaparecem. Então, tome muito cuidado, pesquise sobre antes de contratar um advogado. And so that I just thought was an interesting story to share with you all. And then, of course, I would like to share our good news with you. Então, a gente só queria compartilhar isso com vocês, né? Foi uma coisa interessante que o advogado achou de compartilhar. E agora a gente vai falar sobre as nossas boas notícias. So we had good news yesterday that we received from our client who's been waiting to hear on a U visa. Então, ontem a gente recebeu boas notícias da USCIS sobre um cliente nosso que ele está aplicando para o visto U.
And I want to explain what the U visa is before we, talk about why it was such an important update. Então, antes da gente explicar por que foi um update tão importante, o advogado quer explicar o que é esse visto U. So a U visa is for victims of particular crimes under the immigration law. Então, o visto U, ele é um visto para pessoas que foram vítimas de crimes específicos. And if you are a victim of this crime, then you can qualify possibly for a U visa, which will offer protection from removal and the right to work. Então, se você for das vítimas para um desses crimes, né, possivelmente você pode se qualificar para aplicar para esse visto, né, para não estar em processo de remoção e para receber a autorização de trabalho. But there's a lot of requirements in order for this to work. One being that you participate in the investigation and help with the prosecution of the crime. Então, tem vários requerimentos para você poder aplicar para esse visto, e um deles é você participar e colaborar com as investigações. And then we then have to have a law enforcement agency or the state attorney's office, for example, sign a form letting immigration know that you did participate in this investigation. Então, a gente precisa que um dos oficiais, eles assinem um formulário afirmando que você trabalhou e que você colaborou com essa investigação. So a lot of times, especially the last few years, we were not able to get these forms signed for a lot of clients because a lot of the police officers thought that they are giving people immigration benefits. Então, nos anos passados, muitos casos, eles não quiseram assinar esse formulário, porque muitos dos oficiais, eles pensavam que dessa forma, eles estariam dando o visto para as pessoas. So myself, and some other attorneys, I organized a meeting with the sheriff to educate them on what it means to go through the U visa process, and they have been much more liberal now with these. Então, um advogado, com outros advogados também, eles se reuniram com o xerife para poder educá-los em o que é esse processo, e agora eles são um pouco mais liberais com esse formulário. And so one of our clients, we asked for a U visa before, but they said no, but we didn't want to give up. We tried again, and they had said yes yesterday, so I'm very happy for him. Então, um dos nossos clientes, a gente tinha enviado o formulário antes, mas eles disseram que não, a gente não quis desistir, a gente enviou novamente, e finalmente eles disseram que sim, eles assinaram. So, I mean, we're not out of the woods or the difficulty yet. We still have to get approved by immigration, but with this form, at least we are eligible to apply. Então, a gente ainda precisa ser aprovado pela imigração, mas com esse formulário agora, ele se torna elegível para aplicar para o visto. Okay. So congratulations to him. And if, this law was designed to prevent immigrants from being targets and to encourage them to report criminal activity. Então, essa lei, ela foi criada exatamente para eles prevenirem que eles tenham os imigrantes como um alvo, né? E para que eles não se sintam preocupados em reportar um crime que tenha acontecido. And so what we want to encourage people is that if you have been a victim of a crime, please be sure, to step forward and report this issue. Então, a gente só quer encorajar a todos, né? Se você tiver sido vítima de um crime, para você falar e reportar para um advogado. Okay. So that's a really good news for that client, and we will hope to continue to do that. So I know that we did post on Facebook and Instagram asking you for your questions, and we did receive some. But before we go there, I just want to share some comments. Mr. Costa, always thank you for the kind words. And it's glad to have you here. And Miss Baker, hola, hello, salam. So I don't know if she speaks Portuguese. And Nice. Welcome. Okay. Jessica, so what questions do we have that came through social as far as our viewers want to hear about? Ok, perfect. A gente tem algumas perguntas que a gente recebeu online, né, nas redes sociais. Eu vou ler as perguntas em inglês e também fazer a tradução para o português. So, Nayef, the first questions we received, they were in regards to the I-751, the removal of conditions. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu é sobre o formulário I-751, da remoção de condições.
The first question says, how long does the removal of conditions process take? Então, quanto tempo leva o processo de remoção de condições? So this is a good question. I do want to explain what 751 is and removal of conditions. So when you get married and you receive a green card and you've been married for less than 2 years, you get a green card for only 2 years. Então, o advogado ele quer explicar o que significa essa remoção de condições, esse formulário. Então, ele está explicando que quando você se casa e você recebe o green card, se você é casado por menos de 2 anos, você recebe um green card para 2 anos. And what you need to establish is that the marriage was entered into good faith. So basically, that's the standard. And there's different ways to apply, but we'll talk about that later. Então, uma coisa que você precisa comprovar, um dos requerimentos, é que você entrou nesse casamento de boa fé, né? Tem algumas outras questões, mas a gente vai falar agora. And to answer your specific question, right now we are seeing processing times take anywhere from 13 to 24 months for these cases. Então, sobre a pergunta que foi feita, o processo está levando entre 13 a 24 meses. Okay, so the what else do we have as far as questions on that? All right, different ways to apply. Sure. Okay, so the next question that we have is what happens if I'm called for an interview, but we are no longer together? Então, a próxima pergunta que a gente tem é o que acontece se eu for chamada para entrevista, mas se nós não estivermos mais juntos? Before I answer that question, I'm going to explain the different ways to apply for the 751 because it's part of that answer. Então, antes dele explicar, responder essa pergunta, ele vai explicar como aplicar. São diferentes formas para aplicar para esse processo, e ele vai explicar quais são. So first, obviously, there's a traditional way. If you're still married and your spouse is still willing to sponsor you, you both sign it. It's called a joint filing. Então, se você ainda está casado com seu cônjuge, os dois vão assinar juntamente e enviar essa aplicação. And then another option is if you're divorced. Look, life happens. I think the divorce rate is like 60%. You can still apply even if you're divorced. You just have to prove that you entered the marriage in good faith. Então, ele está explicando que se você tiver se divorciado, tudo bem, acontece, é a vida. Acho que tem uns 60% das pessoas se divorciam, mas você ainda assim pode aplicar, estando divorciado, mas desde que você comprove que você entrou nesse casamento de boa fé. And then there's also another option for if you suffered abuse or you're suffering abuse from your spouse, you can apply under that. Or if you're going to suffer extreme hardship if they send you back. Então, uma das formas também é se você, infelizmente, sofreu abusos no relacionamento, e outra se você teve perdas financeiras. So for that question, when somebody asked, what if I'm no longer with my spouse for the interview, you can, if you filed with your spouse, they will have the option to go with you. If they don't go with you, you can ask the officer to change your case to a waiver. Então, se o seu esposo ou ex-marido ele quiser ir com você, ele pode ir com você nessa entrevista, ou se não, você pode solicitar para o oficial para que ele troque o seu processo e que ele te dê um waiver, né, uma isenção. Okay, I'm just going to address Miss Nadia here real quick. I have questions about that. Can I sign a private message? She has a question about EB2 NIW. You could send us a message through our website, Nadia, and we'll be happy to address it there. If we have time, I'll try to get to that later today. Então, ele só estava vendo a questão da Nádia, né? Ela tem uma questão, se não me engano, sobre EB2. Se alguém tiver alguma questão, pode enviar no nosso website, tem um espaço para perguntas, mas se quiser enviar aqui, se a gente tiver um tempo no final, o advogado vai responder as perguntas também. Thank you. And I also see that you're Palestinian and, I guess, Brazilian, so that's amazing. So, all right, what question do we have next? Perfect. So the next one will be, how can I prove my status if my 2-year green card is expired and my 751 case is pending? Então, como que eu posso comprovar o meu status se o meu green card condicional está expirado e o meu caso 751 ele está pendente? So this is a very good question. When you file the 751, your green card is basically expiring.
but when you get a receipt, you get an automatic extension, a piece of paper that is going to say that this is proof of your status for an additional 18 months. Então, quando você vai aplicar para o seu 751, você já está muito perto do seu green card expirar. Então, quando você aplica, você recebe um recibo que diz que aquele recibo está comprovando o seu status pelos próximos 18 meses. And so sometimes the case, though, if you remember, I said can take up to 24 months. So sometimes your receipt will even expire. Então, como ele falou antes, né, o processo ele pode levar até 24 meses, algumas vezes. Então, muito provavelmente o seu recibo ele já vai expirar antes do processo ser aprovado. And basically what would need to happen is you can set up what's called an InfoMod appointment with USCIS to get a stamp in your passport to demonstrate your resident status pending. Então, o que você pode fazer é solicitar um appointment, né, uma consulta com a USCIS pelo InfoPass, para que eles te deem um carimbo no seu passaporte, comprovando o seu status. Okay. And with that receipt and with that stamp, you are able to travel internationally, and that will allow you to come in. I tell people to travel with their expired green card and their receipts, as proof of that. Então, com o seu recibo, né, mesmo que vencido, e também com o seu carimbo no passaporte, você pode viajar internacionalmente. O advogado ele sempre recomenda que quando você for viajar, você também leve o seu green card já vencido. Now, make sure this is for anybody who has a green card or 751. If you have any criminal history and you're not a U.S. citizen, please see an attorney before you travel. Então, isso também que ele está falando agora vai para qualquer pessoa que tenha um green card ou que esteja no processo do 751. Se você for viajar e você tem um histórico criminal, entre em contato com um advogado antes de viajar. Okay, what's next? Okay, so my next question on this topic, and I believe it's the last one, is can I travel while the case is pending? That's what you pretty much answered. All right, we already translated that too, right? Então, a última pergunta que a gente tem nesse tópico é se eu posso viajar enquanto o meu caso está pendente. Foi basicamente o que o advogado acabou de conversar sobre. Now, I do want to go back to the first thing we talked about, which is filing with your spouse if you're still married and you're still living together. Então, o advogado ele só quer voltar um pouco e falar sobre o que ele falou anteriormente, se você está aplicando, você ainda está com o seu cônjuge. If you're still married and you're still living with your spouse, you're eligible to become a citizen after 3 years. You don't have to wait 5 years. Então, se você ainda está casado e vivendo com o seu cônjuge, você está elegível para aplicar em 3 anos. And now what happens if your 751 application is still pending and you're now at 3 years? Então, ele quer explicar o que acontece se o seu formulário 751 já está nos 3 anos, né? Explicar o que acontece. You can still file for your citizenship, and that's what we do for a lot of our clients. We, offer them packages to do both, and that way it will help push the 751 application faster. And then, they will have one interview for both and become a citizen. That's the goal. Então, você pode enviar as duas aplicações juntas, do 751 e da cidadania. Isso é uma das coisas que o advogado faz também. A gente oferece para os nossos clientes para fazer como um combo e enviar os 2 pacotes, e isso vai fazer com que force eles a tomar uma decisão mais rapidamente. And the same is true if you were abused by your citizen spouse and you filed a 751. Victims of domestic violence of a U.S. citizen would be eligible for 3-year citizenship too. E também ele está explicando que se você foi vítima de abusos do seu cônjuge, você também está elegível para aplicar para a naturalização em 3 anos. So the next question I think we have for naturalized, I'll give you a little break, Jess, is Thank you. Do naturalized citizens have the same rights as natural born citizens? Então, a próxima... Oh, sorry. A próxima pergunta que a gente tem é para saber se as pessoas que se naturalizam americanas, se elas têm os mesmos direitos que as pessoas que são americanas nascidas aqui nos Estados Unidos. So, for the most part, the answer is yes.
Então, para a resposta mais simples, seria sim. Because you can do the same things as far as traveling, petitioning for relatives. This is all the same. Então, você pode viajar, você pode enviar petições para os seus para os seus parentes, isso continua a mesma coisa. And you can also, vote in the elections, of course. Você também pode votar. But what's limited is you cannot become like president or vice president or certain high-level positions that may lead to presidency. So that is what's a major difference, really, for a born citizen and a naturalized citizen. Então, a maior diferença que tem entre uma pessoa que se naturaliza americana e uma pessoa que é nascida americana é que você não pode se tornar vice-presidente ou presidente e nem assumir cargos de alta patente que possam levar à vice-presidência ou à presidência. And this is one of the benefits that I think the next question is, and we can spend some more time on what we just talked about, is how long can a naturalized U.S. citizen stay outside the United States? Então, a próxima pergunta que a gente tem é quanto tempo uma pessoa que se naturalizou americana ela pode ficar fora dos Estados Unidos? So what's great about being a U.S. citizen and over a permanent resident is that you can depart the U.S. and let's say you need to take care of an elderly parent or you've just decided you want to travel the world for 2 years, you technically do not have a limitation on when you need to come home. Então, um dos benefícios, né, uma das vantagens de quem é cidadão americano e não que tem um green card, é que você pode estar fora do país por um período de tempo indeterminado na maioria dos casos. So that's, you do have to file your taxes. I'm not an accountant. I won't give any advice on taxes, but there are exceptions for those who are living outside, but just speak to an accountant. Então, o que ele está explicando é que você precisa continuar pagando os seus impostos, ele não é um contador, então ele não pode dar nenhum conselho, mas converse com um contador se você tem alguma intenção de sair e ficar um tempo fora do país. And then this question says, can my attorney go with me to the naturalization interview? Então, a próxima pergunta é, o meu advogado, ele pode ir comigo na minha entrevista de naturalização? Yes, and I do want to add to that answer. Então, ele está dizendo sim, ele tem mais algumas coisas que ele quer dizer. And we talked about that this last week. The attorney can attend. The attorney is there to protect your rights, to make sure you're not being violated your rights. However, the attorney cannot answer the answer the questions for you as far as your application or the history test. Então, o advogado, ele pode ir com você para te representar, para ter certeza que os seus direitos vão estar protegidos, mas o advogado, ele não pode responder as perguntas por você. So I just like to tell people, like, imagine like a referee, you have a yellow card. If the officer is doing something that's not right, the idea is to protect and to stop what's happening. Então, basicamente, ele está fazendo uma metáfora como se ele fosse um juiz de futebol que ele está ali para dar um cartão amarelo se eles fizerem alguma pergunta que eles não são supostos a fazer, ou se eles falam alguma coisa que eles supostamente não deveriam, o advogado está ali para proteger os seus direitos. And a lot of times we just help keep our clients calm. We also do a practice interview with them, so you'll know what the experience will be like. Então, e muitas vezes com os nossos clientes, o que a gente faz uma sessão para preparar os nossos clientes para eles saberem o que eles vão esperar dessa entrevista. Okay. So we have a couple more minutes. So what I would like to also talk about is some of our car accident cases. Jessica? Perfect. I think I did have a question here for that. Okay. So the first question was, if they are in an accident, do they have to see a doctor even if they don't feel any pain? Sure. Então, a gente vai conversar um pouco agora sobre acidentes de carro. A gente teve algumas perguntas sobre casos de acidente de carro. A primeira pergunta que a gente tem é, se eu tiver num acidente de carro, após o acidente, eu preciso ir no médico, ver um médico, mesmo que eu não sinta dores? So, yes, in order to have an insurance claim, a bodily injury claim, you must see a doctor or some type of treatment within 14 days of the accident. Então, a resposta é sim, você precisa ir ao médico. Para a gente poder entrar com um caso, um processo, você precisa ter ido ao médico.
And, a lot of times people, the day after, maybe immediately after the accident, they don't feel injured, but then they realize a couple of days later, once the adrenaline is over, that their body is sore. So it never hurts to get checked out just to make sure that everything is fine. Então, muitas vezes o que acontece é você sofre um acidente de carro, você não sente nada ali naquele primeiro dia, sua adrenalina está muito alta. Uma vez que chega o dia seguinte, que você já está mais relaxado, você começa a sentir dores. Então, a gente sempre recomenda ir num médico, ver se teve alguma coisa que aconteceu. So there's another question here that says, how much does a car accident attorney cost? Então, a próxima pergunta é sobre quanto que custa para contratar um advogado. So it's not like our immigration cases where we give a fee or a flat fee. Então, para os casos de acidente de carro é um pouquinho diferente. Não é como os casos de imigração que a gente tem uma lista de valores. The personal injury does not cost any money for you to sign up with our office. It's only if we recover damages, recover a settlement, do we get a portion of that recovery. Então, para casos de lesões corporais, a gente não tem nenhuma taxa que você deve pagar para contratar o advogado. O que acontece é, quando a gente consegue a recompensa para você, a taxa é retirada dessa recompensa, se houver a recompensa. So, a lot of times what will happen is somebody will hire us, then we find out there's no insurance or there's no claim. We just release the client. They don't owe us any money despite the work that we did on that case. Então, muitas vezes o que acontece em alguns clientes, eles querem contratar a gente, uma vez que a gente está fazendo o processo, a gente vê que não tinha nenhuma seguradora envolvida, a pessoa não tinha seguro, e nada disso tem custo, mesmo que a gente não faça esse processo, nada disso tem custo para o cliente. And there's the final car accident question here is, when should I hire a lawyer? Então, a última pergunta que a gente tem é, quando eu devo contratar um advogado? I typically tell people as soon as possible after an accident, because the insurance companies are going to start asking for your statements. And if you want your attorney on the line, again, to make sure your rights are being protected and other issues, you would want an attorney on that statement. Então, muitas das vezes o advogado recomenda contratar um advogado após o acidente, porque o que acontece após o acidente, as seguradoras elas começam a entrar em contato com o acidentado e elas começam a pedir a declaração do que aconteceu. Então, se você já tem um advogado, o advogado ele pode estar com você nessa ligação para ele poder ter certeza que os seus direitos estão sendo preservados. We did get one really last thing. What we'll do about we'll go back to immigration now, is President Biden's and his people who without documentation or status, what is the current, situation in Congress? Então, essa vai ser, acredito que a última pergunta que a gente vai responder, voltando para a imigração, sobre o projeto, a reforma imigratória proposta pelo Biden, como que está, se a gente tem alguma atualização do que está acontecendo nesse momento para pessoas que estão indocumentadas nos Estados Unidos. So right now there's only a proposal. It's passed the House, it hasn't passed the Senate. It's called the Dream and Promise Act. Então, nesse momento, ela passou pelo... ela foi aprovada, mas ela está indo para o Senado. How is that called again? I'm sorry. Dream and Promise Act. Então, é chamada de Dream and Promise Act. And so, this has passed the House of Representatives, not the Senate. So please be careful. I know that, again, we spoke about fake attorneys or notarios promising under the new law. There is no new law yet. There's nothing to apply for yet. Então, ele só está querendo que vocês tenham muito cuidado, porque ainda não tem uma nova lei sobre isso, ainda está esperando a aprovação do Senado. Então, como a gente falou anteriormente, tenha muito cuidado com pessoas que são notários, que querem fazer o processo para você. Procure uma pessoa realmente que tenha experiência para poder te ajudar, mas não está aprovado ainda. So what we're doing at our office is keeping a list of people who need to know about this update. I mean, we have our clients that this will hopefully benefit. And if we don't have options for people, but they may qualify under this proposed bill, we're keeping a list. So if you'd like to be added to our list or our newsletter, please feel free to contact us and do so.
Então, o que a gente está fazendo no nosso escritório é, até a gente ter maiores informações, a gente está mantendo uma lista de clientes que possivelmente possam se beneficiar com essa nova lei, caso eles não tenham nenhuma outra opção. Se você deseja estar nessa lista e quer ser contactado pela gente, entre em contato com a gente vai colocar o seu nome na lista, e assim que tiver mais informações, ao que for aprovado, a gente vai entrar em contato com você. Okay, so of course we have all these videos on YouTube and more. We probably have done, dozens, 40, 50 shows in the last year. So just as a reminder, we, handle car accidents at our office. And of course we handle immigration and naturalization. So if you have any questions for us, feel free to reach out to us. And I don't know if there's anything else you'd like to add, Jessica. Thank you for your time and your... Well, thank you so much. It's always a pleasure to be here. Always a pleasure to be able to help our community. Yeah, so knowledge is power. We say that, or we could translate that for me. Don't read everything or believe everything you see on the internet. Consult with a professional, please. Então, o advogado sempre fala que conhecimento é poder. Não acredite em tudo que você lê online. Se possível, consulte um advogado. Okay, well, thank you guys. Buenas noches, and we'll see you guys next time. Do we have a special guest or anything next week, or what's the schedule next week? So next week we have personal injury. So our case manager, Kelly Dominguez, will be one of the guests. And yeah, so she's preparing something nice for you. Okay, great. So I look forward to doing that. And then I think we'll do this in Arabic next month in May. And I think we have a show in Spanish before April is over. There's 5 Thursdays in this April. So we'll try to cover all the languages. Yeah, so we'll try to cover as many languages as possible. Thanks again, everybody. And please share this video if you thought it was helpful, and like and subscribe to our YouTube channel. Tchau, Nayef. Obrigada. Bye.